Obrigado pela explanação, Manuel. Com certeza, nós vamos precisar trocar ideia. O que nós podemos fazer no município, acho que todos os municípios, como que nós podemos fazer essa segurança dessas passagens em nível, né? Eu quero passar a palavra agora a Messias, que é secretário de Desenvolvimento Econômico de Ourinhos, para fazer uma breve explanação, Messias. Uma boa tarde a todos, o vereador Ricardo, presidente dessa comissão, presidente da Câmara, Manuel, tivemos algumas oportunidades juntos, vereador Roque, companheiro, vereador João Davi, diretor do meu sindicato, além de secretário, sou ferroviário há 30 anos. E o que nós vimos, na verdade, após a privatização, não foi uma privatização, foi uma concessão, acho que talvez um modelo tenha sido equivocado da concessão do modal ferroviário no país, foi uma realidade antes da privatização, da concessão e após a concessão. Quando iniciou-se esse processo da concessão das vias ferroviárias no país, em 1997, 96, 97, a expectativa era realmente que houvesse um incremento, um investimento pesado na malha ferroviária nacional como um todo. Mas nós vimos que o que ocorreu foi uma situação inversa a isso. E nós tivemos aqui várias ações, já do Dr. Jefferson antes, agora com o Dr. Diego, e em Presidente Prudente, que eu acho que começou realmente uma movimentação mais pesada, em 2001, nós tivemos lá um processo de cisão da ALL com a Ferroban, que sucedeu a FEPASA. E ela começou a retirada dos trilhos de Presidente Prudente até Presidente Epitácio, tirando trilhos bons e colocando sucata no local. Então houve esse inquérito civil instaurado, uma ação pesada, e realmente o que foi colocado eram sucatas, a ALL repôs novamente os trilhos no local. E de lá para cá, trava-se uma grande batalha, não só naquela região, mas no país como um todo. E os números que nós temos, que é da própria empresa, são de uma movimentação de cargas elevada para a época, para quase nada hoje. Nós temos um gráfico aqui, vou citar aqui Presidente Prudente, que é os dados que nós temos e que comprovam isso. Em Presidente Prudente, em 2003, só de combustível foram descarregados 3.418 vagões. Cimento, 426 vagões. Em 2013, nós tivemos uma descarga de 289 vagões apenas. Então, são números que comprovam que, após a privatização, foi se caindo muito. Esse ano, nós tivemos 10 vagões movimentados apenas, até a data de ontem. Então, de um número de mais de 4 mil vagões ano, em 2003, 3.418 de combustível, 426 de cimento. Em 2007, 3.697 vagões de combustível e 967 vagões de cimento descarregados. 2007, há 7 anos atrás. E agora, 10 vagões apenas. Presidente Epitácio, que foi o objeto da nossa ação lá em 2001, e que ela tramita até hoje, em 2002 nós tivemos um movimento de 674 vagões. 2004, 444. 2005, 622. 2006, 975. E, a partir de 2008 para frente, 40 vagões e, dos últimos anos, nenhum vagão mais movimentado. E houve, naquela região, uma movimentação, como nós tivemos aqui, audiências públicas. Uma grande parceira dessa movimentação é a Fiesp, que tem aqui o seu representante, que representa as indústrias, representa o potencial de cargas, e nós conseguimos fazer com que, a trancos e barrancos, a operação volte a funcionar. Hoje, em Presidente Prudente, as companhias de petróleo já, para quem tinha uma movimentação de quase 4 mil vagões por ano, e hoje um trem que demora de Ourinhos até Presidente Prudente, antes eram 11 horas de viagem, chega a 24 horas, o que acontece? Perde a credibilidade. E as tarifas praticadas também não concorrem com o mercado. Porque, por uma opção da ALL, ela tem sim hoje uma obra importante, que é a duplicação até a Baixada,
mas prestigiou alguns polos em detrimento dos demais. Por exemplo, a região de Maringá e Londrina. Centralizou toda essa região nossa, está centralizado lá. Bauru, o Roque está lá, que era Bauru há alguns anos e o que é hoje. Então, esse foco precisa ser tocado, porque a NTT agiu, foram trocados alguns dirigentes, tem aplicado as sanções, mas não tem sido suficientes. Então, a ALL, ela tem o foco no transporte, ela tem que aprimorar, divulga-se o número de vagões que são adquiridos e implementados. Mas hoje, esses vagões são concentrados em alguns nichos. E os potenciais clientes das empresas, como Presidente Prudente, das companhias de petróleo, Ourinhos, tem a Cosan fazendo um investimento grande, altíssimo lá. Então, falta essa mudança no foco. E viu, Manuel, essa colocação nossa é para sensibilizar a empresa. Nós não queremos que a empresa seja, vamos punir, vamos fazer isso. Se for necessário, tenha o caminho jurídico que está sendo tomado. Mas que a ALL, ela passe a olhar os municípios do estado de São Paulo como um todo, não apenas naquele filé que interessa para ela. Aqui na região, maior produtora de amendoim do Brasil. Fora todos os produtos que nós temos aqui, dessa região, que carece do transporte ferroviário para o Porto de Santos, porque a ALL é operadora do Porto de Paranaguá. Então, para o Porto de Santos acaba não sendo viável. Com essa entrega da duplicação, a esperança nossa é que volte a operar o Porto de Santos, em que pese ele estar sobrecarregado, em que pese o Porto de Santos estar defasado tecnologicamente, mas é a opção mais viável para o estado de São Paulo. Tanto que a carga do Mato Grosso que está cruzando está indo para lá. Então, que haja essa sensibilidade, e eu acho que da comissão ela é muito importante. O trabalho que está sendo realizado, nós conversamos há alguns dias da vinda aqui. Então, esses dados, esse gráfico, mostra uma realidade da região aqui ao lado, Presidente Prudente. O João Davi é nosso diretor lá em Presidente Prudente do sindicato. Acompanha o dia a dia disso. E mesmo com essa ação civil, mesmo com mobilização de todas as prefeituras, houve um ato público em Presidente Prudente e um ato público em Presidente Epitácio, que juntou todas as prefeituras. O presidente da ALL esteve lá, o Pedro Roberto, em todas essas movimentações. Houve até uma reunião muito acalorada, onde o Dr. Luiz Roberto Gomes, que é o procurador da República em Presidente Prudente, ele acabou se exaltando na fala pela falta de retorno, na verdade. Porque senão vão acontecendo as audiências públicas, vão acontecendo reuniões, o tempo vai passando, e o que a empresa recebeu de patrimônio público, quando do processo de privatização, se fosse devolver hoje? As estações, os vagões, o estado que nós estamos vendo, a eletrificação. Hoje nós falamos do transporte ecologicamente correto, nós tínhamos a eletrificação até Assis. Hoje nem os postes estão lá mais, foram todos desativados. Optou-se pela locomotiva diesel elétrica, movida a diesel. Uma opção naquela época correta, talvez hoje deveria ser repensada. Mas são fatos como esse, se cancelasse a concessão hoje, como nós vimos na imprensa divulgando aí, até ontem conversando com a Mônica lá em Curitiba, que vocês estão ouvindo falar sobre isso, que a imprensa acaba explorando, né, de todos os lados, do governo federal intervir, passar a concessão para a Cosan, não é tão simples assim. Então as pessoas dizem o seguinte, da própria direção da empresa, nós estamos ouvindo e acompanhando, a empresa está trabalhando, mas nós temos que lutar não apenas com aquela visão do saudosismo do que foi a ferrovia antigamente. Ela era importante como transporte de passageiros, ela era naquele tempo. Hoje não é viável mais, porque nós temos rodovias que ligam a São Paulo com muito mais velocidade, muito mais rapidez. Mas o transporte de cargas, sim, ele é viável, basta investir e oferecer os vagões. Em Presidente Epitácio, nós temos uma empresa, Centro-Sul, tem lá 50 mil toneladas aguardando transporte. O vagão não chega. Se de Ourinhos a Presidente Prudente, que antes eram 10 horas e meia, 11 horas, hoje demora 24 horas, então o giro dessa carga vai ser muito lento. E o custo para a própria empresa também. O custo para a própria empresa também. Então, esse pedido, viu, Manuel, para você levar, você tem sido realmente, todas as reuniões, nós tivemos a oportunidade de participar, ele sempre diz isso, e não aqui na região de Marília, viu? Em outras regiões ele fala, sou de Marília, nasci na ferrovia. Quer dizer, uma pessoa que está aqui para defender o interesse da ferrovia, óbvio,
mas para levar essa com sensibilidade, viu, Manuel, do que é a necessidade da ferrovia. A ferrovia é importante para a região. Seria muito bom se tivesse que aqui em Tupã fazer uma reunião, uma convocação pública para provocar o governo e fazer um contorno ferroviário, porque os trens estão atrapalhando a passagem de nível. Mas hoje não tem esse problema, porque o trem não vem até aqui. Não é isso? O trem não vem até Tupã. Há quanto tempo? Então essa sensibilidade que precisa ser passado. Nós temos lá o contorno ferroviário aprovado. Nós tivemos com o vice-presidente na sexta-feira, Michel Temer, está na programação do orçamento, já partiu para o processo licitatório, porque há uma movimentação grande. Ourinhos. Mas, da política que a ALL está tomando, começou em Presidente Epitácio, chegou em Presidente Prudente, já está avisando os maquinistas e o pessoal da estação que eles vão ser transferidos, porque não vai mais operar Presidente Prudente. Então, é um caso muito grave, vai além da questão do emprego dessas pessoas. Porque quando a empresa tem a base operacional no município, ela gera vida, ela ativa todo o comércio, toda a região como um todo, gera empregos. Se ela estiver operando aqui em Tupã, vai aumentar o transporte para chegar até a ferrovia dos caminhões, para levar. É uma indústria realmente que movimenta e é interessante para o desenvolvimento comercial, não só de Tupã, mas de Bauru até Panorama. Então, fica aqui esse apelo e parabenizar mais uma vez a Câmara Municipal. Nós temos aqui o digno representante do Ministério da Agricultura, que sabe disso aí, do potencial da nossa região. Existe a produção, tem a produção do Mato Grosso, que precisa ser escoada, com certeza, mas nós temos que lutar pela nossa região, nós temos que lutar pelo que nós temos aqui para ser transportado por ferrovia. E com certeza, quiçá, se Deus quiser, a gente estiver com saúde disponível ainda, vir aqui para participar do movimento para que os trilhos contornem a ferrovia, porque o movimento ferroviário está atrapalhando a circulação, e não atrapalhando como atrapalha hoje, gerando insegurança, sujeira, a falta de manutenção. As estações abandonadas acabam virando moradia de pessoas que não têm atividade, transeuntes, dos mendigos, talvez nem mendigos, mas pessoas que vão lá para usar droga, para praticar atos ilícitos. Então, o objetivo, nossa, é que tudo isso aí tenha vida. Vai reativar tudo? Com certeza vai ser difícil, mas aonde tem potencial de cargas, tem que haver esse investimento. E nós conversamos com as empresas de Presidente Prudente hoje de manhã, e falaram assim, nós nem vamos, porque nós já participamos de tantas audiências públicas, e cada uma vai uma pessoa diferente, e acaba não dando resultado. E nós não podemos ser picados por isso. Não é porque talvez não deu resultado agora, mas nós temos que cumprir esse papel. E até conversando com o Dr. Luiz Roberto Gomes, eu acho que seria interessante, não sei como funciona dentro do Ministério Público Federal, da Procuradoria da República, mas a pensar esses processos, porque nós tivemos em Brasília, houve uma aplicação de multa pesada em cima da empresa para que ela reativasse aquele trecho. Mas o que nós não podemos fazer de conta é que nós estamos lutando, nós não podemos fazer de conta que nós estamos aqui perdendo uma tarde de trabalho para discutir esse assunto. A ALL não pode fazer de conta, não digo você, né? Você está cumprindo o seu papel. A ALL não pode fazer de conta que vem aqui, que vai levar o assunto. O Ministério Público tem as suas atividades, também não pode ver que nós estamos fazendo de conta que estamos lutando por uma coisa. Então, nós vamos fazer de conta e as coisas não vão acontecer. Nós temos que colocar em prática. De lá de Presidente Prudente, já está indo para 13 anos que houve essa luta. E vocês viram pelos números, nos 2 últimos anos foi 0, mesmo com multas, com intervenções da NTT, com toda essa ação do Ministério Público Federal, do Ministério dos Transportes, o resultado que nós vemos continua sendo esse. Então, para que haja esse engajamento, é importante que todas as prefeituras, fizessem uma movimentação como essa, não para ter a volta do trem, mas para voltar o transporte de cargas, que possa gerar riqueza para a região, e como foi dito da questão do milho, se ele fosse todo transportado por ferrovia, em Baços, com certeza, o preço do ovo, o preço da nossa cesta básica, ela cairia. Então, no primeiro momento é isso, e mais uma vez, colocar à disposição dos sindicatos ferroviários e também como secretário de Desenvolvimento lá de Ourinhos. Obrigado. Presidente,
permite eu tratar especificamente do cumprimento à prefeita Bergs, que nós estamos fazendo lá várias obras justamente para aliviar o transporte ali, o caos que virou na cidade com as PNs. Mas, presidente prudente, tem tudo a ver com aqui. Por isso que eu pedi a palavra para responder. Eu não fui nas primeiras reuniões, quando teve ação civil pública, mas já estive lá várias vezes ultimamente, reunido com todos os prefeitos. E na vida é melhor você ser realista do que ficar perdendo o seu tempo, ficar as pessoas também se engajando em algo que elas têm que pensar muito bem sobre isso. Quando eu conversei com os prefeitos de toda a região, presidente Prudente, Santo Anastácio, presidente Bernardes, Venceslau, até o presidente Epitácio, me mostraram o presidente Epitácio, que a ferrovia chega até no porto, os balneários que estão instalados lá. E eu fui tentar compreender e estudar o porquê que não funcionou. Porque a LL, em vista dessa ação civil pública, tornou operacional aquele ramal, chegou a assinar um contrato com a Cooper, eu não me lembro, Centro-Sul, mas a Centro-Sul optou, pela informação que eu tenho, em levar de caminhão para Maringá, e embarcar para Paranaguá, do que atravessar aquele ramal que é uma bitola métrica, que nós sabemos de todas as dificuldades da bitola métrica. Não sou engenheiro, mas conheço de fornecedores de vagões, de locomotivas, não é o material que você tem na prateleira. E diante dessas dificuldades de tornar viável o que eu disse para os prefeitos, diferente da região de Panorama, da região de Tupã, da região de Marília, que é bitola larga, que tem um traçado ótimo, que tem, se eu não me engano, 70% de dormentes de concreto, essa linha aqui dificilmente dará certo. É melhor vocês partirem para outro caminho. E qual foi o caminho que eles escolheram? O trem turístico. A ferrovia passa perto do aeroporto de Presidente Prudente, que tem acho que 4 ou 6 voos diretos de Congonhas para lá fora os de Viracopos, e chega até na Barranca do Rio. Foi formada uma comissão pelos prefeitos. Essa comissão já identificou no patrimônio do DENIT vagões de passageiro, já conversaram com o engenheiro antigo na ferrovia, o Sola, que está lá instalado em Bauru, e para reformar esses vagões, e estão tentando viabilizar com recursos também do governo do estado, do governo federal, o trem turístico que vai operar naquele ramal. Por que eu disse que é parecido aqui? Primeiro que tem tudo a ver, porque essa linha aqui, ela não tem como não dar certo. Ela vai dar certo não só por si mesma, porque a região tem a sua dinâmica de produção, mas também porque a própria Valec tem o projeto da Norte-Sul, que vai cruzar com o Panorama, vai entrar no Mato Grosso do Sul, e a conexão será por bitola larga, então será por aqui. Então, se vocês possuem saudade do transporte de carga, essa saudade tem prazo para acabar. Não só agora, dentro de alguns meses, mas depois também com a implantação da Norte-Sul pela Valec, pelo governo federal, em que vai aumentar muito a demanda aqui. Muito a demanda aqui. Quero só registrar, para devolver a palavra ao presidente, que as estações, você sabe, mais de 90% não são operacionais, não estão no contrato de arrendamento. É uma lástima que dezenas de estações de passageiros estejam abandonadas. Muitas delas restauradas com o apoio da própria LL. E a próxima que nós faremos isso é na cidade de Peró. Mas é uma lástima, porque acaba servindo, fica servindo de abrigo para bandido, de abrigo para vagabundo. Eu estou indo para Corumbá, para você ter uma ideia, segunda-feira, já estive lá 2 semanas atrás, e que você tem uns 3 prédios históricos da fronteira nossa com a Bolívia, abandonados. E nós estamos fechando uma parceria com a Prefeitura de Corumbá, o prefeito Paulo Duarte. Estamos levando um arquiteto especialista que está fazendo uma restauração
em Andradina, em parceria também com a ALL, nós estamos levando ele a Corumbá para ele fazer um projeto de restauração desses prédios lá em Corumbá. Vai servir de museu da ferrovia, vai servir de escola para as crianças, vai servir para algo positivo, útil, e não como está hoje, abandonado, servindo de abrigo para bandido. Então, registro de estações não são operacionais, não são da obrigação contratual da ALL, mas ela está sensível e dentro da sua capacidade vai fazer um esforço para, junto com os municípios e junto com outros entes, recuperarmos. Tá bom? Eu devolvo a palavra ao presidente, porque eu tenho certeza que tem muito mais coisas para vir por aí. Obrigado. Eu gostaria, com autorização do presidente da comissão, Emanuel, você colocou uma questão muito importante, que é a questão da segurança, a questão das passagens de nível. E aí, ouvindo o presidente do sindicato, eu me recordo do que Tupã já fez através dessa Câmara. Eu fiz um requerimento há 4 anos atrás aqui nessa Câmara, fomos a Brasília para apresentar um projeto de tirar a ferrovia de dentro da cidade para o entorno. E a colocação foi: apresente o número de risco e a quantidade de problemas. Nós não tínhamos, os trens não estavam passando, praticamente ficou impossível. E voltando a esse assunto, já que a senhoria falou aí que realmente tem prazo para isso, eu quero lhe informar que, como eu vinha trabalhando nesse processo de fazer o entorno, eu estive quarta-feira próxima passada com o Ricardo Madalena, do DENIT, em São Paulo, numa reunião, aqui eu conheço já há muito tempo, discutindo sobre o entorno novamente. E ele, mais uma vez, disse: vou conversar com a LL, porque se não tiver, mesmo que tenha projeto aprovado, se não tem trem, por que faria um investimento desse o DENIT? Então, nós estamos na contramão daquilo que está sendo dito. O senhor falou, tem problema de nível, tem problema de morte, de segurança, o procurador disse. Nós não temos esse problema, nós temos o problema que ele falou. Inclusive, nós temos já uma reunião agendada até, era um trabalho paralelo, quero convidar a comissão para a gente, junto com o Ricardo Madalena, virar Tupã para discutir esse assunto. Já que até 2015 vai estar funcionando, então nós temos que antecipar esse problema, porque o investimento é mais de 100 milhões de reais e o DENIT não faria isso sem ter trem rodando pela cidade e nem causando problema para os nossos moradores. Eu só queria complementar isso, para não dizer que essa Câmara não está atenta, ela está atenta sempre, mas é preciso de resposta e que os problemas tenham realmente necessidade de investimento. Era só isso que eu queria falar, senhor presidente. Senhor presidente, vereador, eu estive com o prefeito de Marília hoje, o Vinícius Camarinha, porque lá atrás eu também cheguei nas portas do DENIT, da DIF em Brasília, para aprovar o contorno de Marília, e o senhor diretor Mário Dirani, de ferrovia, me perguntou: mas passa trem lá em Marília? Há 2 anos atrás. Eu falei: infelizmente não passa. Ele falou: então eu não posso, mas está pronto para ser aprovado. Mas estive com o Vinícius ontem, e me comprometi com ele, que vou tirar da LL uma programação até o 2º semestre, uma estimativa de transporte de carga, com esse documento de que em 2015 haverá o transporte de carga. Eu acredito que nós vamos conseguir aprovar no DENIT, e vamos contar com o Ricardo Madalena, que é um grande parceiro do modal ferroviário, para o DENIT aprovar Marília e Tupã. Só não pode falar para Pompeia, né? Mas aí é bom, porque estamos trabalhando para trazer os trens, mas vamos trazer o contorno também, então a gente conta comigo. Apoio. Com certeza, o que nós queremos é somar. Eu quero aproveitar, registrar a presença também do colega nosso, Zé Maria, também vereador Tupã. Obrigado, Zé, pela presença. Eu gostaria agora de escutar o engenheiro civil Bruno Costa, da Valec, para falar sobre os estudos que estão sendo feitos. Primeiramente, agradecer o convite do vereador Ricardo. Tá? Estou em nome da Valec Engenharia, lá de Brasília. Eu vou fazer uma apresentação breve aqui, mas antes eu vou tocar alguns assuntos aqui que eu anotei. É o seguinte: qual que é a importância dessas audiências públicas que eu tenho acompanhado em outras regiões? É o fato de vocês se mobilizarem perante ao governo para que essas ferrovias elas voltem a funcionar. No Rio Grande do Sul, acompanhei mais de 10 audiências públicas. Começou com algumas forças políticas, chamando a sociedade, todo mundo, fizeram uma mobilização grande, e hoje,
deu um resultado muito grande. Então, eles estão acompanhando constantemente, a interatividade entre a Valec e o governo está muito grande para poder fazer com que a Ferrovia Norte-Sul chegue até o Porto de Rio Grande. No caso aqui de Tupã, foi uma surpresa para a gente, que ela está um pouco fora do eixo de estudo hoje da Valec, que é a Ferrovia Norte-Sul, que hoje está com diretriz para chegar em Panorama. E me chamou a atenção por ser o estado mais rico do país e tem uma ferrovia exatamente com os parâmetros técnicos operacionais da Ferrovia Norte-Sul, bitola larga, porém com um trecho de quase 400 quilômetros sem operação. Então, isso me chamou muita atenção. A gente, não, às vezes, nessas audiências, a gente passa a conhecer algumas questões e esse foi um ponto que me chamou muita atenção. Outra questão, hoje eu fui até na estação para conhecer, para ver como é que estava, e tudo que foi falado aqui realmente é verdade. No momento que eu cheguei lá, eu fui perguntar para uma pessoa a situação da ferrovia. A primeira coisa que ele perguntou, ele achou estranho eu perguntar da ferrovia, perguntou: de onde você é? Eu falei: Brasília. Ele falou: então você tem dinheiro, né? Me dá um dinheiro aí. Aí eu me senti um pouco coagido, eu mudei de assunto, eu falei: não é bem assim, né? Peraí. Aí eu peguei o meu rumo e fui embora. Então, quer dizer, virou casa de pessoas sem condições. É uma questão de insegurança também. Outra questão que eu vejo da ferrovia hoje é o fato que, para um concessionário hoje tornar essa ferrovia viável, ele tem que ter investimentos muito altos. Então, no fato da LL, quando pegou essas concessões, provavelmente já estava numa situação muito degradada a ferrovia. E ele, como é uma empresa privada, ela tem que visar retorno. Então, se ela cobrar um custo muito elevado para poder recuperar essa ferrovia, ela se torna inviável de qualquer forma. Então, não fecha essa equação. Então, realmente, o governo ele tem que incentivar essas recuperações, tem que construir novas ferrovias. Não tem como jogar isso tudo também para um concessionário. Eu vou mostrar também a importância dos estudos que nós estamos desenvolvendo na Valec, de modelos anteriores para o modelo atual, que é o embasamento técnico para a definição das ferrovias. Então, vou passar rapidamente, que eu acho que foi muito bem apresentado para a região sul, e a partir de Panorama, que eram regiões ainda não havia a ferrovia. E depois a gente volta a comentar outros assuntos. Então, deixa eu só ligar aqui. Bom, aqui está um mapa da Ferrovia Norte-Sul, tá? Aquela parte de Barcarena, e vai até... Hoje ela está prevista em chegar até Estrela do Oeste. E existe agora um estudo já realizado pela Valec, que vai de Estrela do Oeste até Panorama. Panorama é um ponto que estava previsto em lei, então esse estudo já foi feito. E agora está sendo finalizados os estudos de Panorama, com destino a Chapecó. Na verdade, Chapecó é um ponto de ligação dos dois estudos, mas o ponto final é o Porto de Rio Grande. Então, essa ferrovia ela vai integralizar todas as regiões do Brasil pelo interior, ligando o norte ao sul e todas as coletoras transversais. Então, ela tem um papel extremamente importante nessa conexão de todas as ferrovias e os modais. Então, isso aqui foi a metodologia utilizada para a definição dos traçados. Os traçados são as regiões onde tem a maior viabilidade de implantação das ferrovias. Aqui não está muito claro para ver, mas a apresentação vai ficar disponível para vocês. É uma técnica que envolve uma análise de pesos, considerando diversas variáveis, e o geoprocessamento, tá? Que ele ajuda a integrar diversas informações. No nosso caso, nós trabalhamos com mais de 30 variáveis para poder auxiliar na decisão da definição da ferrovia. Então, são levantadas diversas informações, como cidades, produto interno bruto, a questão agropecuária, industrial de serviços. É verificada a questão da hidrografia, geomorfologia, declividade, para saber das questões técnicas, onde é a melhor passagem da ferrovia. As questões da logística hoje existente, das ferrovias, hidrovias e rodovias, isso em interligação com a ferrovia. As produções regionais e as unidades de conservação, que é as regiões que nós temos que evitar de alguma forma, ou ter cuidado. Então, nesse caso aqui, foram 31 variáveis, porque teve algumas delas que não existiam nas regiões. Então, das que existiam,
de certa forma, eram 31. Aqui é um primeiro nível de avaliação, que é feita por grupos. Tem os dados mercadológicos, logísticos, ambientais, físicos e socioeconômicos. Aqui é feita a atribuição dos pesos entre as variáveis e, no final, existe uma normatização desse peso para tirar essa subjetividade. Então, quando a gente define esses pesos, atribuindo, dizendo que um PIB é mais importante do que o outro, no final, ele compara todas essas variáveis, normatiza ela para que tire um pouco dessa subjetividade, ele redistribui, é um cálculo estatístico. E no segundo nível, depois que é feito essa primeira etapa, você pega cada grupo daquele e atribui um novo peso entre eles, para dizer quanto que o mercadológico tem em relação ao logístico de importância, e o logístico em relação ambiental, físico e socioeconômico. E aí, novamente, você chega a novos mapas, já classificado. Então, cada elemento desse vetorial aqui, geoespecializado, existe uma informação já atribuída de pesos, que é a importância de cada elemento. E, por fim, o último passo, que é feito o somatório desses pesos, e aí você chega nós denominamos de corredor preferencial, que é essa faixa branca, que é por onde a ferrovia tende a passar. Tá? Não obrigatoriamente você tem que estar dentro dessa faixa, mas ela que vai te dar orientação, te dizer, dentro daquelas características que foram estudadas, aonde é o melhor caminho para se passar com a ferrovia. Então, eu fiz aqui uma apresentação aonde está Tupã e como é que ficou a ferrovia Norte-Sul. Tupã está aqui nesse ponto amarelo, e a ferrovia Norte-Sul, partindo de Panorama, você tem uma descida reto até próximo de Maringá e Londrina. Você tem uma outra possibilidade aqui um pouco entre essa faixa e essa mais a leste, e essa mais a leste ela é bem característica pelo fato dessa produção do sul do estado de São Paulo e norte do Paraná ser muito rica. É uma região muito rica, que tem uma produção muito grande. Então, esse corredor puxou muito forte para essa região a leste. Só que a nossa diretriz ela vem de Panorama, Estrela do Oeste para Panorama. Então, ela vem correndo a oeste, sendo que uma tendência natural seria ela correr mais para leste. Então, poderia ser que, se os estudos tivessem sido feitos sem estar fixado Panorama, poderia ser que ele viesse mais por essa região aqui, mais pelo interior do estado de São Paulo. Tá? Então, aqui eu fiz só uma comparação. No caso, se Tupã tivesse que utilizar as ferrovias nessas situações, esses estudos ainda não foram finalizados, eles estão exatamente na fase agora de quantificação econômica e operacional delas. Então, se essa alternativa for selecionada, Tupã estaria a 83 quilômetros de rodovia até um ponto de comunicação com a ferrovia Norte-Sul. Se fosse o traçado intermediário, aproximadamente 100 quilômetros, e 170 quilômetros a esse ponto da ferrovia Norte-Sul. Só que, nesse caso, é mais, eu acho, que viável vir para Panorama, que está mais perto do que esse ponto aqui, por questões das rodovias, que elas têm um caminho menor até Panorama. Aqui eu fiz um gráfico baseado nas exportações do estado de São Paulo, tá, do ano de 2013, dados do Ministério do Desenvolvimento, que mostra o volume exportado no ano passado, só do estado de São Paulo, foram 44 milhões de toneladas. E desses 44 milhões, 54% é derivado da cana-de-açúcar. Tá? E aqui nós temos óleos e produtos combustíveis. Aqui eu estou com dificuldade de ler aqui. E aqui tem o etanol um pouco mais acima. Então, derivado de petróleo no estado de São Paulo é o que tem maior representatividade de todos esses volumes exportados, não o consumo interno. E aqui eu levantei alguns dados de produção. Deixa eu só entender aqui o que... Ah, tá. Não, aqui dá para ver. Não, dá para ver aqui. Esse aqui é a produção de açúcar e álcool no estado de São Paulo. Então, Tupã está nesse ponto. Então, isso aqui foi feito uma análise geoespacial, que ele verifica num raio que eu defini em torno de 50 quilômetros, ele agrega todos os valores dos municípios e faz uma análise geoestatística e mostra, nesses níveis mais
vermelhos é onde está a maior concentração de produção de álcool e açúcar do estado de São Paulo. E Tupã está logo aqui. Nesse caso agora foi a soja. Então a soja ela já não é tão representativa no estado de São Paulo, mas aqui na região do norte do Paraná você já tem uma grande produção. Por isso que aquele corredor, como o volume é muito grande, então ele puxou bastante para essa região. Aqui é o milho, também ele não é tão representativo, mas ele mostra também que essa região mais central e norte e sul do estado de São Paulo tem uma grande importância. E aqui é o PIB industrial. Então, o PIB industrial ele é um dos mais representativos dos PIBs, tanto industrial quanto de serviço no estado de São Paulo. E ele mostra exatamente essa região central como um eixo que tem uma grande importância. Aqui é o PIB agropecuário, então ele está bem distribuído no estado de São Paulo, com exceção desse lado mais oeste, que tem um pouco menos representatividade em relação ao total. Bem no interior do estado de São Paulo você tem a maior concentração. E esse é o de serviços. Então, o serviço ele está mais localizado nos grandes centros urbanos. E esse é o PIB per capita, já conhecido por todos, que ele vai ter a sua maior representatividade mais próximo da capital, da região da capital. Então, isso aqui foi uma pesquisa que eu fiz na internet, que mostrando a situação da ferrovia, da questão operacional. Isso é um dado que enviado da LL para a NTT, que mostra que realmente a partir de Bauru você já não tem mais operação com frequência como deveria estar ocorrendo. Aqui, todo esse trecho aqui também está com problema de operação, até chegar em Panorama, que é o último ponto. E aí eu peguei aqui no rodapé lá, que ele mostra o seguinte, o trecho ferroviário indicado na deliberação da NTT de número 124 de 2011, com o cronograma físico de recuperação sob análise da NTT. Então, naquela época, em 2012, já havia uma conversa de restabelecer esses ramais, e até então parece que houve uma outra resolução, a 79 de 2013, que provavelmente vamos dizer, atualizou esse cronograma para uma nova condição. Então, aqui está essa resolução 124, e aqui ele fala exatamente os 400 quilômetros de ferrovia, divididos em trechos, de Bauru a Tupã, Tupã a Diamantina e Diamantina até Panorama, para fazer a revitalização. Tá, então, aqui foi mais ou menos a explicação da apresentação em relação à Ferrovia Norte-Sul. E queria deixar aqui algumas informações, assim como as outras audiências que eu tenho participado, que a gente está sempre solicitando que vocês se mobilizem perante o governo, procure a NTT, o Ministério dos Transportes, converse com a LL, com a Valec, que a Valec agora vai passar a absorver as questões ferroviárias do DENIT, agora vão ser integradas para a Valec. Então, a Valec agora vai passar a ter uma importância maior nessas decisões. E dizer também que a ferrovia, para quem que ela é? A ferrovia ela é feita para você transportar cargas, passageiros, utilizar para turismo. Tudo você tem que fazer de forma combinada. Você tem que partir do interesse, você tem que estudar a viabilidade da ferrovia e o mais importante de tudo é ter a segurança, tanto operacional quanto a questão de manutenção, que não dá para você envolver cargas com ser humano, transporte de ser humano. Acho que essa questão que a LL hoje não faz transportes de pessoas é o fato dessa operação casada entre cargas e pessoas ser muito complicada. Hoje, a manutenção, a situação da ferrovia, ela não está adequada para a gente botar em risco vidas enquanto não tiver a situação corrigida. Bom, essa é a minha exposição, fico à disposição para qualquer pergunta, tá? E é isso. Obrigado. Obrigado, Bruno, pela explanação. Isso é muito importante. Inclusive, depois só dou uma cópia desses dados aí. Eu quero, antes de entrar nas perguntas, só passar a palavra ao José Lourenço Pectol, que é o gerente de área de estocagem da CEAGESTO,
só para falar um pouco da demanda da CEAGESP, a estrutura que a CEAGESP tem na nossa região. Boa tarde a todos e todas, e agradeço particularmente ao vereador e presidente desta comissão, Raimundo Ricardo, pelo convite, e nos sentimos honrados de participar de mais uma reunião que tenta trazer não só ideias, contribuições para a recuperação desse ramal de Bauru a Panorama, né? Na verdade é um interesse nosso. A CEAGESP está presente aqui desde 1976 aqui em Tupã, operando nessa unidade aqui. Até agradecemos a paciência até que os moradores têm aqui, né? Porque nós impactamos positivamente a cidade, mas às vezes negativamente, com filas de caminhões e outras coisas. A gente pede a compreensão de vocês, mas é uma forma da gente trazer também renda, emprego, né, e contribuir com a geração do desenvolvimento econômico dessa região. A CEAGESP é uma empresa do governo federal, ligada ao Ministério da Agricultura. Na área de armazenagem, nós temos 34 unidades operando no estado de São Paulo e mais 13 CEASAs, também espalhado por mais ou menos 27 municípios aqui do estado de São Paulo. Aqui na região, nós operamos com grãos, né, e também com açúcar, essencialmente com açúcar. Aqui tem uma demanda, o Bruno levantou ali alguns dados, né? Nós temos 41 usinas processando açúcar e álcool. Para vocês terem uma ideia, 2.746.000 toneladas de açúcar são produzidas nessa região e mais ou menos 2.200.000 metros cúbicos de álcool. E essa produção toda precisa ser escoada para os portos. Uma parte vai para Paranaguá, outra parte vai para Santos. Infelizmente, a última operação que nós tivemos de transbordo de açúcar na nossa unidade foi em 2009, pela ferrovia. Nós temos capacidade, se a ferrovia operar normalmente, nos dando condições da gente religar o ramal ferroviário e, de fato, a ALL se comprometer com os nossos clientes que operam conosco a fornecimento de vagões, nós temos condições de operar 400.000 toneladas anos de açúcar. Como nós operamos com um caminhão ano passado, nós operamos só com 50.000 toneladas. Olha só a diferença. E isso encarece o quê? Encarece todo o custo que várias pessoas ouvem falar que o custo Brasil é muito caro, é porque não se há opção para baratear frete dos nossos produtos que são exportados. Então, isso impacta no preço também final, né? E isso diminui a nossa competitividade. De um outro lado, também atinge diretamente a CEAGESP, porque os nossos clientes, eles exigem agilidade, tanto na recepção dos produtos, como na retirada desses produtos das nossas unidades. E essa agilidade é prejudicada porque nós não temos o acesso à linha tronco ferroviária. Inclusive, o nosso ramal está desativado. Então, Bruno, Emanuel, e também agradeço aqui as palavras do Messias, né, que é o nosso companheiro lá de Ourinhos, que lá nós também temos uma unidade operando em Ourinhos. Messias colocou muito bem as várias reuniões que nós já participamos, que nós já tocamos, desde Prudente e várias outras. E eu gostaria de dizer uma coisa, Bruno e também Emanuel. Se nós olharmos uma coisa, pegamos a ferrovia Norte-Sul, que vai chegar através de Estrela do Oeste até Panorama, se a gente pegar hidrovia, que é um outro programa importante que o governo federal está tocando, e eu sei dessas informações, porque eu sou membro da Câmara Logística
do governo federal, então eu tenho acesso a esse conjunto de informações que você nos traz aqui. Então, se a gente pegar, se fosse possível recuperar aquela via de Prudente a Presidente Epitácio, que tem um porto, recuperar aquele porto, que faz parte do projeto do governo federal de recuperação das hidrovias, que vai subir até Panorama, que já tem um porto novinho, que não opera por falta de recebimento de carga. Então, se a ferrovia for até Panorama, alimenta esse porto. Se a ferrovia de Prudente for até Presidente Epitácio, alimenta um outro porto. Se subir, em vez de ser essa região, aquela região ali ser conhecida como o polígono da fome, pode ser o triângulo do desenvolvimento. Por que não isso, gente? É isso que as empresas constantemente têm colocado na mesa, que essa região tem um potencial econômico enorme, mas nós não estamos tendo resposta para agilizar esse processo, porque nós queremos investir, por exemplo, nas nossas unidades, mas nós não temos a segurança de viabilizar os investimentos. Está aqui, por exemplo, o Dr. Jardim, que ele é presidente do nosso conselho. Como é que o Dr. Jardim vai aprovar um investimento aqui na unidade de Tupã para a gente recuperar o nosso ramal ali ferroviário, sem a certeza de que a ferrovia vai estar operando? Vai ser dinheiro jogado fora. Então o Dr. Jardim não vai aprovar nunca. E essa certeza a gente nunca teve. E eu vou colocar aqui algumas coisas, e tem outros companheiros que nem ali, ó, o João César, o Grandão, e outras pessoas, que nós já rodamos aqui o estado de São Paulo, particularmente essa região, há vários anos, né, Messias também e outras pessoas, há vários anos nós estamos participando. Ó, participamos de uma reunião em Lucélia, 50 prefeitos de toda a região, colocamos todos os problemas, levamos empresas e dissemos claramente para a LL que estava lá, na época, presidente da NTT, o diretor da NTT, o superintendente da NTT, que era o Dr. Bernardo, né, coordenando essa reunião, levantamos todos os problemas. A resposta da LL à época era o seguinte: não tem carga suficiente, não tem viabilidade econômica esse ramal, portanto estamos fora. Aí nós provamos, só pegando a CEAGESP, nós temos 400 mil toneladas de açúcar para transportar, mais a Granol 300 mil toneladas de soja. Só essas duas empresas. E alegava-se que não tinha. Fizemos um trabalho, apresentamos tanto para a LL lá em Curitiba, nós fizemos um trabalho casando produção e escoamento rodoviário, ferroviário, apresentamos esse trabalho, temos cópia, podemos reapresentar. Também não houve resposta por parte da LL. Fizemos uma outra reunião em Panorama, com mais um conjunto de prefeitos, para mostrar a viabilidade, inclusive o recebimento de cargas lá de Mato Grosso, quando da construção da ponte lá, que foi feita, que antigamente nem aquela ponte tinha. Fizemos uma outra audiência em Adamantina para levantamento da demanda, de qual era o tamanho do investimento que era para ser feito para recuperar a malha ferroviária. Fizemos tudo isso. Fizemos uma inspeção de trecho junto com a MR, que é uma outra operadora ferroviária, com a LL, com a NTT, desse trecho de Bauru até Panorama. Fizemos isso. Chegamos a um montante de de 10 a 12 milhões de investimentos, e a partir daquela vistoria nunca mais se falou nada. A primeira reunião que está tendo agora é essa. Não, foi feita uma outra audiência em Marília e agora é essa. Nós produzimos um documento aqui, ó, procuramos novamente a NTT, com o Dr. Jorge Luiz Macedo Bastos, lá em Brasília, protocolamos um documento a pedido do presidente, Dr. Maurici da CEAGESP. Aqui está todas as plantas, como é que tem que ser feito ligar, tocar, todos os levantamentos, protocolamos isso. Ele pediu para que a gente falasse com a LL novamente,
Estamos há 2 meses tentando agendar uma reunião com o presidente da LL e não conseguimos. Então, diante dessa insegurança, eu só peço o seguinte: não venho aqui para reclamar, para brigar nada. A CEAGESP, como seus parceiros, querem investir para tornar suas unidades prestadoras de serviços mais eficientes para a região. Nós só queremos ter a segurança de que o nosso investimento não vai ser em vão. Só isso. Obrigado. Só um momentinho. Eu queria depois protocolar aqui com o presidente da comissão o último documento que nós fizemos, especificamente dessa região, falando da produção, falando do ramal ferroviário, do montante de cargas, isso tudo mais. Depois eu deixo com o senhor, tomo a liberdade de protocolar com o senhor. Obrigado. Eu agradeço, Zé Lourenço, pela explanação. E eu queria, por fim, agora, só passar a palavra para o senhor Reginaldo Campos, da WRM Trading, dos Estados Unidos, para apresentar um projeto de uso da ferrovia na exportação do açúcar. E logo após, nós vamos ter um pequeno café, um coffee break de 15 minutos, e após retornaremos para a abertura dos questionamentos. Por favor, Reginaldo. Boa tarde. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos os presentes, às autoridades. Eu sou um tupanhense nato, estou há 3 anos em Vitória, e trabalhando no Porto de Vitória com a Valec na exportação de minério, pelo Porto Tubarão. Com a Vale, exato. E tivemos a cooperação da Valec no minério que vai sair da região do Tocantins e vai descer a Tubarão. E trabalhando lá, morando aqui. Meu domicílio é Tupã, minha família é de Tupã, eu sou tupanhense nato. E sempre tive a vontade de voltar a Tupã. Esse projeto aqui foi apresentado à gestão anterior, em 2007, o vereador Ribeirão lembra disso, quando nós procuramos até então o professor Valdemir, na época, para tentar reativar os trilhos e trazer essas empresas, que são trades internacionais, empresas menores, não são grandes comercializadores, mas são empresas menores. Um projeto voltado para uma empresa menor para trabalhar especificamente para alguma coisa que seja aquele número exato. E não falando um grande intermodal, mas esse modal de Tupã daria para atender aí 2, 3, 4 trades tranquilamente, que operam açúcar. Isso aí nós migramos do minério e voltamos para a commodity agrícola, vamos para açúcar, vamos para soja. E a nossa região especificamente, açúcar. Aqui nós temos condições de operar açúcar no trilho. Temos CEAGESP, que nos atende excelentemente bem com açúcar. E nós vamos falar em que número? Hoje aqui, aquilo, nós acreditamos que podemos operar aí 40, 45 mil toneladas por mês, ou um Panamax, um navio Panamax é 70 mil toneladas, pode ser feito em 2 meses. Quer dizer, seria uma janela para começar alguma coisa. Seria interessante. O custo rodoviário, o custo impactante em cima de rodovia, imagina-se tirar esse movimento de dentro de São Paulo, isso é uma coisa bastante interessante para o governo do Estado, para a segurança dos trilhos. Nós estamos falando em tirar 100 carretas para ser transportado em um trem. Isso é uma coisa segura, em segurança é muito melhor. Nós estamos falando, vamos em emissão de gases, nós vamos tirar 40 mil cavalos de força para 3 mil cavalos de força, e o combustível motor é diesel. Então, isso é uma coisa interessante que interessa a todos, a toda a sociedade, a tudo que seja benéfico para a nossa realidade. Então, trabalhando com isso, trabalhando para essas empresas que eu presto o serviço logístico, esse ano, em 2013, nós movimentamos alguma coisa bem próxima de 1 milhão de toneladas, entre soja e açúcar. E aí nós decidimos que nós vamos fracionar essa empresa, e nós vamos ter um ponto só de açúcar, e o outro pessoal toca só soja, que vai ser destinado a Paranaguá, e açúcar vai a Santos, que aqui nós temos a linha, que vai direto às docas de Santos, sem precisar de transbordo, porque são bitolas largas. Então o aproveitamento o aproveitamento disso no impacto rodoviário, no impacto econômico do custo da venda do produto, você tem um resultado positivo, estimado aí um lucro algo em torno da casa de 18%, 19% de economia. Falando num mercado de commodity, se você economiza 18%, 19% só no transporte, eu acho que é um número bastante grande. Falo isso como operador logístico.
Então, eu sei do que eu estou falando. Hoje, essa casa, senhor presidente, foi bastante esclarecedora, porque aprendemos do que a região é capaz e está inoperante. Acredito que depois disso, nós vamos aqui tomar os caminhos, as medidas, o Ministério Público vai sempre colaborando com isso, e eu acho que vai ser bastante interessante. Do nosso lado, o que nós podemos oferecer? Apenas uma partícula para que se forme a massa crítica. É isso que nós precisamos. Precisamos de volume ALL. Nós temos volume. Aliás, o primeiro projeto de 2007 está na mão do Guilherme. Se você entrar em contato com ele, ele vai ter isso em e-mail lá. Quando eu trouxe os americanos para cá e o pessoal queria investir no etanol do açúcar, e a coisa não girou justamente por causa dos trilhos. Foi para Ribeirão Preto, que depois acabaram montando uma usina na região de Paulínia. E lá está. E o etanol do açúcar, tão falado aí, era para nascer aqui em Tupã. O vereador lembra, eu lembro disso. Isso era para ter aqui, no Brasil. Era a coisa diferencial, aqueles ônibus. Diesel do açúcar, isso era para nascer aqui. E não nasceu por causa dos trilhos. Temos as documentações, temos as provas, temos os projetos que foram elaborados para aquele tempo, que na época foi uma empresa minha de consultoria que elaborou, tenho até aqui uma cópia. E se faz valer aí, pode analisar. Então, hoje, trabalhando no mercado logístico já, vamos tentar fazer de Tupã um polo que nos interessa, como empresários, como investidores. Só açúcar? Não, nós temos aí representantes do amendoim, está o seu Antônio Fernandes, o Romildo estava aí, que eu vi ele também, gente que tem capacidade de produzir. Nós estamos falando dos maiores produtores de amendoim do Brasil. Tem capacidade da nossa região, em Tupã. Quer dizer, eles exportam isso, estão exportando 100, 200 vagões, 200 containers mês. Isso está indo de que isso bate no custo deles, isso pode ir de trem tranquilamente. Atrelado a isso, o prefeito Manuel, tomando ciência disso, nos chamou, o Ribeirão também nos chamou, sabendo que nós temos um projeto para a implantação de um Redex. Aqui, o projeto está rodado para ser implantado o Redex. Esse Redex era para ser implantado em outra área, mas eu apresentei ao grupo da qual eu trabalho e faço parte, que eu acho que Tupã, eu acredito que Tupã é um ponto que pode nos auxiliar, isso pode ser real, que pode nascer, que pode influenciar positivamente sobre a região, sobre todo o mercado, não só o mercado de Tupã, mas nós temos Marília, Garça, nós estamos falando de Garça, vamos falar de Garça a Panorama. Todo esse trajeto é beneficiado com a reativação dos trilhos. Todo esse trajeto vai ter um plus econômico na parte de prestação de serviços, que vai ter o retorno diretamente para a cidade, porque se nós falarmos em grandes operadores, não acredito que seja tão interessante para eles agora, no momento, vai interligar, a Valec vai interligar, mas isso demora 10 anos. Ou daqui para 10 anos, vamos trabalhar com o que temos, que eu acredito que a CEAGESP, se quiser receber açúcar semana que vem, se os trilhos voltassem a funcionar daqui a um mês, a CEAGESP está pronta, está apta para isso. Ela é operante, aqui é de Tupã. E nós, só com os contratos que nós temos de açúcar, que eu tenho fechado para essas empresas, que são 2 americanas e 2 empresas do Brasil, empresas que compram consideravelmente cada uma, né, que exportam para diversos países, uma empresa só comprou 1 milhão e 200 mil toneladas de açúcar para 24 meses. Uma empresa. Então, é uma coisa para ser exportado à China, isso já é concreto, isso é concreto e fato, já é realizado. Então, é uma coisa que nós podemos trazer tudo. Não tem a nossa capacidade. Mas é 400 mil? Vamos trazer 400 mil para Tupã, tem 100 mil toneladas, 200 mil toneladas de amendoim, vamos fazer isso rodar. Então, fica aqui, senhor presidente, agradeço o convite, agradeço a atenção, coloco à disposição para que possamos somar, que hoje, se é volume que a gente tem, não temos volume para operar. Não, nós temos o volume, esse volume, não estou falando de uma coisa que vamos... Não, nós já operamos 1 milhão de toneladas, simplesmente nós podemos tirar uma fração. Quanto que é? 10%, 30%, 20%, o que vai precisar para que Tupã seja operacional. Agradeço aos senhores, agradeço pelo momento, muito obrigado, senhor. Obrigado, Reginaldo, por estar colaborando aí. Todos já fizemos uma explanação. Eu queria agora passar a vocês, a gente fazer um breve descanso de 15 minutos, tomar um café, uma água, ir ao banheiro e depois voltamos com as perguntas, com as críticas e sugestões.